Olá, eu sou a professora Ana Kátia e hoje nós vamos falar sobre as características das células. A célula constitui a unidade estrutural dos seres vivos. Ela vai compor, ela vai formar o corpo de todos os seres vivos. Alguns seres vivos, eles são unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, e outros seres vivos, eles são pluricelulares, formados aí por trilhões de células, podendo ter aí no corpo humano, por exemplo, cerca de 65 trilhões de células. A célula ela também é considerada como a unidade funcional dos seres vivos, ou seja, a menor estrutura que desempenha as características, as funções vitais para a manutenção da vida. A estrutura da célula. A célula ela vai ser formada pela membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo e a parede celular. Então, aqui nós vemos membrana plasmática, essa região aqui central, onde está inseridas as organelas, é o citoplasma. Aqui no meio, onde está o nosso DNA, é o núcleo da célula. E no caso de algumas células, nós vamos encontrar também, além da membrana plasmática, nós vamos encontrar a parede celular. E nem todas as células também vão possuir núcleo, né? A gente sabe que as células procarióticas, elas não possuem núcleo. Então, aqui nós temos os tipos celulares, né? Os tipos de células que nós vamos encontrar aí nos seres vivos. A primeira célula é a célula procariótica, que é a célula que nós encontramos aí nas bactérias e nas cianobactérias, que são as algas azuis, tá? Então, esses seres vivos, eles possuem célula procariótica. Qual que é as principais características aí da célula procariótica? O DNA da célula procariótica, ele fica disperso, ele fica livre no citoplasma da célula, ou seja, ela não possui núcleo, tá? A célula procariótica, ela também não vai possuir todas as organelas que nós encontramos na célula eucariótica. Então, na célula procariótica, nós encontramos os ribossomos, que são esses pontinhos azuis aqui no citoplasma da célula, e as demais organelas não vão estar presentes aqui na célula procariótica. Aqui ela possui a membrana plasmática, né? E mais externamente, após a membrana plasmática, ela possui a parede celular, tá? E essa estrutura aqui é o flagelo. A outra célula que nós vemos aqui é a célula eucariótica, e aí nós temos duas divisões de célula eucariótica. A célula eucariótica animal e a célula eucariótica vegetal. Então, aqui nós temos a célula eucariótica animal, né, formada aqui, ó, pela membrana plasmática. O centro é o citoplasma. No citoplasma está inserido esses pequenos compartimentos aqui, que são chamados de organelas. E no centro aqui nós temos o núcleo e o DNA está dentro do núcleo. Então, isso é a célula eucariótica animal. Na célula eucariótica vegetal, nós vamos encontrar aí, além da membrana plasmática, nós temos externamente aqui a parede celular, né? E também nós encontramos uma organela que é específica da célula vegetal, que é o cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese. Essa organela verdinha aqui são os cloroplastos, eles que realizam a fotossíntese. Então, nós temos aí essas duas diferenças da célula eucariótica animal para a célula eucariótica vegetal, né? A célula eucariótica vegetal tem a parede celular e apresenta essa organela aqui no citoplasma, que é o cloroplasto. Aqui nós temos algumas das organelas que nós vamos encontrar no citoplasma da célula. Então, a primeira organela que eu coloquei aqui para vocês é a mitocôndria, tá? Aqui, ó, a mitocôndria.
ela é responsável pela geração de energia. É ela que vai transformar a glicose, que nós ingerimos através do alimento, e o oxigênio ela utiliza para gerar energia na célula. Depois nós temos os lisossomos, que são organelas que fazem digestão intracelular. Então, os lisossomos eles são umas bolsas. Dentro dessas bolsas existem aí enzimas digestivas que vão fazer digestão intracelular. Então, algumas substâncias que precisam ser digeridas dentro da célula vão ser digeridas nessa organela, que são os lisossomos. Depois, nós temos uma organela que é chamada de ribossomo, né? Que essa é aquela organela que nós podemos encontrar tanto na célula procariótica quanto na célula eucariótica. Essa organela ela é responsável pela produção de proteínas, por isso ela é tão importante, né? E mesmo a célula procariótica necessita aí dessa organela, porque ela vai produzir todas as proteínas aí que o nosso organismo precisa. Depois nós temos o retículo endoplasmático, tá? Esse retículo endoplasmático ele é dividido em retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, tá? Essa organela ela vai ser responsável aí pela produção de algumas substâncias, como por exemplo o colesterol e também as proteínas, tá? As proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático, elas são produzidas graças à presença desses ribossomos que ficam aderidos à membrana do retículo endoplasmático. A última organela que nós temos aqui é o complexo golgiense. Essa organela, ela vai ser responsável aí pela transformação, pelo armazenamento, pelo transporte de proteínas e outras substâncias pela célula, além da produção de açúcares. Então, cada organela presente aqui no citoplasma da célula vai desempenhar uma função na célula, né? Então, nós podemos ver aqui, ó, os lisossomos, aqui as mitocôndrias, essa aqui é o retículo endoplasmático, né? Aqui nós temos o complexo golgiense, né? Ribossomos, aqui nem consegue ver porque eles são mais difíceis de localizar. São mais menorzinhos, mas dá para ver essas manchinhas aqui no retículo endoplasmático, que são os ribossomos aderidos ali à membrana do retículo endoplasmático. Mas na célula anterior nós conseguimos visualizar melhor. Bom, aqui eu deixei uma atividade para vocês. A número 1 diz assim: explique com suas palavras por que as células são consideradas unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. 2. Qual é a estrutura básica da célula? Quais são as partes básicas que formam aí uma célula? Número 3. Como as células são classificadas de acordo com a sua estrutura? Nós vimos aqui no vídeo que existe aí 2 tipos de células, né? Ou 3. Então, como que é o nome desses 3 tipos de células que a gente viu no vídeo? E, por último, cite o nome das organelas que são responsáveis pela produção de energia e proteínas na célula. Era isso, até o próximo vídeo.